Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num material, assim, bem interessante. São trechos de um documento, né, que chama Mapeamento Espiritual para Cura Interior e Libertação. A ideia central parece ser um processo bem detalhado, quase uma investigação mesmo da história pessoal e familiar, Isso. para achar as causas profundas de problemas espirituais, buscando cura e libertação. É por aí. É exatamente por aí. O documento descreve esse mapeamento espiritual como um método quase investigativo, sabe? Uma forma de conectar os sintomas, tipo sentimentos de opressão, maldições que a pessoa sente, com as suas origens. Entendi. A premissa é que para ter uma intervenção espiritual que funcione, que eles chamam de confissão inteligente, você precisa primeiro de um diagnóstico bem preciso. Parece intenso, quase uma arqueologia pessoal e familiar, né? Então, o objetivo hoje é a gente explorar como funciona esse mapeamento, que tipo de informação ele vai buscar lá no fundo e qual a lógica, né, por trás dessa abordagem específica de cura. Vamos desvendar isso. Vamos lá. O documento começa, então, definindo o mapeamento como essa estrada que liga os sintomas às causas. Fala muito de perseguição espiritual, maldição. A ideia é que nada acontece do nada, né? Sempre teria uma legalidade, uma causa para sustentar o problema. Exato. E essa causa, segundo o texto, tem que ser descoberta mesmo, sabe? Através de pesquisa. Pesquisa na história pessoal, na familiar, que eles chamam de hereditária, olhando umas gerações para trás e até, veja só, na história do território, do lugar onde a pessoa vive. Ah, interessante isso do território também. Sim, e o texto fala muito da importância do discernimento para rastrear essas coisas. Feridas, traumas, pecados que se repetem, alianças que foram quebradas, legados familiares que eles chamam de demoníacos, até crimes que aconteceram na família. Nossa, E o resultado que se espera disso tudo é essa tal confissão inteligente. que seria o que exatamente? Uma confissão mais eficaz. Isso, quer dizer, com esse diagnóstico detalhado na mão, a pessoa conseguiria fazer uma confissão e uma oração de intercessão bem mais focada, mais objetiva. Não seria algo genérico, entende? Seria apontando direto nas causas e vínculos que o mapeamento levantou. Faz sentido. E tem uma analogia que eles usam, né? O genograma espiritual. O que seria isso? Ah, sim. É uma comparação interessante com o mapeamento genético da medicina, tipo o Projeto Genoma. A ideia é parecida. Assim como a genética busca predisposição para a doença física, o genograma espiritual buscaria identificar maldições, doenças e feridas na alma, que poderiam ser dadas ou até recebidas desde a concepção. Desde a concepção. Uau! É. E o documento argumenta que Jesus pode curar essas raízes profundas, citando até Apocalipse, para dizer que ele não estaria limitado pelo tempo e espaço, né? Isso amplia demais o negócio, né? Não é só a pessoa aqui e agora. Com certeza. O foco vai muito além do indivíduo. O mapeamento cobre um histórico familiar bem extenso, procurando padrões, sejam de comportamento, doença, tragédia, práticas espirituais, que podem ter se repetido por gerações. E eles justificam isso como biblicamente. Sim, eles citam Êxodo 20, versículo 5, aquela passagem que fala da iniquidade dos pais sendo visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Usam isso como base para essa investigação genealógica. Tá, entendi a lógica. E na prática, como é que se faz essa investigação toda? O documento dá um roteiro? Dá sim. Ele apresenta um questionário e, olha, é um questionário super detalhado. É quase uma biografia espiritual e psicológica, tudo junto. É um guia bem passo a passo para essa busca. Imagino que cubra muita coisa. Pode dar uns exemplos do que eles perguntam? Claro. A investigação é dividida em campos, né? Um dos principais é o campo da herança. Aí mergulha fundo na história da família, 3 a 4 gerações para trás. 3 a 4 gerações. Exato. Origem étnica, culturas, as religiões dos avós, bisavós, histórico de doença grave na família, vícios, tragédias tipo acidentes fatais, falências repentinas, suicídios. E também, de forma bem específica,
a história pessoal lá no comecinho da vida. Comecinho tipo infância? Antes ainda. Começa na concepção. O questionário pergunta se a pessoa foi planejada, se a concepção foi dentro ou fora do casamento. Tem até uma afirmação no texto que diz que brechas na concepção delegam aos demônios um direito de perseguição. Nossa, isso é bem forte e específico. Muito. E continua pela gestação, como é que estavam as emoções da mãe, teve rejeição, palavras negativas foram ditas, tentativa de aborto. Pergunta até se houve alguma consagração da criança ainda no ventre para alguma entidade. Meu Deus. O parto também é olhado por esse ângulo, de possíveis traumas ou consagrações. E depois a primeira infância, até o que chamam de idade da razão, buscando abuso, abandono ou mesmo batismos e consagrações a entidades. E a relação com os pais, isso deve ser central, né? Para a questão da hereditariedade. Totalmente. Tem uma parte só para entender a dinâmica com os pais. Pergunta da situação deles na época da concepção, religião, vícios, como era o relacionamento com o filho, se eram pais carinhosos ou rígidos, ausentes, violentos, manipuladores. Pede para identificar se tinha filho preferido. E tem uma pergunta curiosa sobre hábitos dos pais que a pessoa não suportava e se hoje ela se pega repetindo esses mesmos hábitos. Toca em coisas psicológicas bem profundas, mas sempre com esse olhar espiritual, sabe? E vai além dos pais, irmãos, escola. Sim, a mesma lógica vale para irmãos, colegas de escola, serviço militar, trabalho. O foco é sempre achar padrões de relacionamento, injustiças sofridas, traumas. A vida da pessoa é toda revisitada em fases. 0 a 6 anos, 7 a 15, 15 a 25 e por aí vai. Investigando medos, formação sexual, relacionamentos, sonhos, decepções, vícios, mágoas, dificuldade de perdoar. É impressionante o nível de detalhe. Eu li que até apelido de infância e brinquedos entram nessa análise. É sério? Exato! O questionário menciona coisas específicas da cultura pop, tipo boneco fofão, desenho do He-Man, livros como Harry Potter, jogos de RPG, até programas como Pokémon, Teletubbies. É aí que fica muito claro, sabe? Dentro dessa visão, tudo, absolutamente tudo, pode ser relevante. Pode ser uma porta para influências espirituais negativas. Não tem área neutra. Caramba, isso leva para um ponto-chave do documento, né? A ideia de maldições hereditárias e os sintomas que indicariam isso. Como é que eles descrevem essa parte? Olha, o texto lista uma série de pecados que, para eles, gerariam maldições que passam de geração em geração. Isso inclui, por exemplo, envolvimento da família com ocultismo, idolatria, que para eles pode ser muita coisa religiosa, né? Injustiças graves e uma lista bem detalhada de imoralidade sexual, adultério, fornicação, incesto, homossexualidade, bestialidade. Nossa, bem explícito. Sim. E aí lista os sintomas que seriam sinais dessas maldições. Suicídios que se repetem na família, divórcios recorrentes, doenças mentais como esquizofrenia, depressão profunda e até doenças físicas que parecem ter um padrão familiar. E a questão das palavras? Você mencionou antes. Parece ter um peso grande. Gigantesco. Palavras negativas ditas pelos pais, tipo, você é burro, você não vale nada, seu desgraçado, ou até pela própria pessoa sobre si mesma, eu sou um fracasso, nunca vou ser feliz, meu destino é sofrer, são tratadas como pragas mesmo, maldições autoimpostas ou recebidas. Tem parte do questionário só para listar essas palavras e quem as disse. A crença ali é que a palavra tem um poder criativo negativo muito forte. Entendi. Outro conceito que parece central é o de quebrar alianças. Que tipo de alianças eles consideram problemáticas? Essa categoria é bem ampla. Começa com alianças feitas por relações sexuais fora do casamento, pela definição deles, claro. Pedem até para listar nomes dos parceiros para quebrar especificamente o vínculo espiritual de uma só carne. Sério? Listar nomes? Sim. Aí passa por amizades que eles chamam de inescrupulosas,
principalmente se teve juramento ou troca de presentes que simbolizassem um pacto. Mas a maior parte, assim, o grosso da coisa, é dedicada a alianças com o que o texto chama de deuses demônios. E o que entra nessa categoria aí de deuses e demônios? É aí que a lista fica grande. Fica enorme. Basicamente, quase toda forma de espiritualidade ou prática religiosa que não seja a deles entra aí. Começa com o catolicismo romano, questiona sobre batismo, crisma, primeira comunhão, rezas como o terço e Ave Maria, devoção a santos, ir à missa, procissão, festas populares tipo Cosme e Damião. Ok. Questiona sobre festa regional tipo Folia de Reis, Carnaval, festa junina, Halloween. Mas não para aí, né? Imagino. De jeito nenhum. A lista é, exaustiva. Inclui outras religiões e filosofias, kardecismo, umbanda, candomblé, quimbanda, essas religiões afros são bem detalhadas, com rituais e entidades, Seishonoye, mormons, testemunhas de Jeová, islamismo, hinduísmo, budismo, santo daime, união do vegetal. E aquelas práticas que não são bem religiões organizadas, tipo terapias alternativas, misticismo. Também cobre métodos de adivinhação, horóscopo, tarô, búzios, quiromancia, bola de cristal, mapa astral e o que ele chama de práticas místicas ou terapêuticas com fundo espiritual considerado problemático. Aí a lista é gigante. Yoga, reiki, acupuntura, uso de cristais, homeopatia, se tiver um fundo místico, meditação transcendental, controle da mente, viagem astral, parapsicologia, nova era em geral, cromoterapia, florais de Bach, regressão, radiestesia com pêndulo e iridologia. Nossa, é realmente muito abrangente. Inclui até objetos, amuletos. Sim. Amuletos e símbolos como figa, pé de coelho, yin-yang, ferradura, trevo de 4 folhas, imagens de santos ou entidades, aquelas fitinhas coloridas, duendes, gnomos, pirâmides, e também pertence a sociedades tipo maçonaria, Rosa Cruz. Caramba! Essa amplitude toda da lista mostra bem a visão de mundo ali, né? Onde muitas práticas culturais, espirituais, até terapêuticas, são vistas como potencialmente perigosas, capazes de criar vínculos espirituais ruins que precisam ser cortados, renunciados ativamente. E o documento chega a nomear entidades espirituais específicas, demônios, coisas assim. Chega sim, e esse é um ponto bem peculiar. Ele lista nomes de demônios que, nessa crença, estariam ligados a problemas específicos. Nomes como Damian, Belzebu, Diana, Mamon, Asmodeus, associados a orgulho, medo, vícios, ódio, ganância, impureza sexual. E associa até com doença física? Sim, vai além. Associa enfermidades físicas a entidades. Dor de cabeça com Lilith, problema pulmonar com Asilon e Preto Velho, dor na coluna com o Exus e Iemanjá, desmaio ou epilepsia com Lilith, Omulu ou Baloaê. Oferece até interpretação para sonho recorrente, cair, voar, cobra, ser perseguido ligando a influências espirituais. Essa personificação dos problemas é bem central na abordagem deles. Entendi. E depois de toda essa investigação, esse detalhamento todo, aonde isso leva? Qual o passo final? Bom, todo esse processo, esse mapeamento, culmina num ato formal. Eles chamam de confissão, arrependimento e renúncia. O documento até fornece um modelo de oração bem longa e detalhada para a pessoa fazer depois de passar por tudo isso. Ah, então essa oração é tipo um resumo de tudo que foi mapeado. Exatamente. É uma renúncia verbal explícita a todos esses envolvimentos que eles consideram problemáticos, tanto os da própria pessoa quanto dos antepassados, né? A referência até a 4ª geração aparece direto. Entendi. A pessoa renuncia ao envolvimento com o catolicismo e suas práticas, simpatias, benzimentos, adivinhação, espiritismo nas várias formas, pecados sexuais, lembrando de nomear parceiros para quebrar os laços,
aborto, pensamentos de morte, vícios, palavras negativas ditas ou recebidas, enfim, toda aquela lista gigante do questionário. Então é um ato para romper conscientemente com esse passado todo que foi desenterrado. Isso. A pessoa pede perdão a Deus por esses atos, os próprios e os ancestrais, e declara a fé em Jesus Cristo como o único Senhor. Essa oração de renúncia é seguida por outra, mais focada no perdão e na reconciliação com Deus, e o objetivo final é a libertação completa dessas opressões espirituais que foram identificadas e a restauração total da pessoa, segundo essa visão. Uau! É realmente fascinante analisar isso. Esse mapeamento espiritual mostra uma abordagem muito estruturada, quase. Forense, né? Para lidar com sofrimentos que são vistos como tendo raízes espirituais muito profundas, amarradas na história pessoal e familiar. É um sistema complexo que liga diagnóstico e intervenção de um jeito bem particular. Impressionante mesmo observar a abrangência que eles propõem para a investigação, conectando tantos aspectos da vida, desde genealogia, vida intrauterina até crenças, práticas culturais, relacionamentos, a um quadro de bem-estar ou de sofrimento espiritual. Mostra uma tentativa de achar ordem em causa e efeito em coisas muito complexas da nossa existência. Fica a reflexão, então, né? Independente do que cada um acredita sobre a validade ou a eficácia desse método específico, o que essa necessidade humana de mapear tão detalhadamente o passado, as influências da família, as próprias escolhas, o que isso diz sobre a nossa busca por sentido? Por entender a origem das nossas lutas e por encontrar caminhos, sejam eles quais forem, para a cura e para a libertação pessoal. É algo para a gente pensar.